Olá, gente, que Deus abençoe vocês. Estou aqui para trazer mais uma notícia, para que vocês fiquem sempre bem informados, para vocês ficarem bem informados. E antes de eu trazer aqui essa notícia para vocês, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito nesse canal, que você venha se inscrever nesse canal, compartilhar esses vídeos para que mais pessoas fiquem informados. E eu quero falar com vocês hoje sobre o bullying. Nós sabemos que o bullying é um mal que chegou nas escolas, chegou em vários lugares. E dados revelam que milhões de crianças e adolescentes brasileiros sofrem vários tipos de agressão no ambiente escolar. A situação é preocupante e pode levar ao suicídio. Veja que a coisa é mais séria do que a gente possa imaginar. Então, essa notícia está na Folha e eu quero trazer para vocês essa matéria. E talvez você já sofreu bullying na sua infância, na sua adolescência. Então, nós sabemos que, segundo a reportagem, o bullying é um conjunto de comportamentos agressivos com a intenção de humilhar a vítima. Detalha a psicóloga Mônica Machado. Ela explica que essas ações acontecem, na maioria das vezes, no ambiente escolar. Os dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, confirmam que a cada 5 alunos brasileiros, um já sofreu bullying na infância. Em cada 5 alunos, um já passou por esse sofrimento do bullying. Cerca de 5 milhões de estudantes brasileiros já receberam ofensas, o que faz com que o Brasil esteja entre os países com mais casos de bullying no mundo e ocupe a 16ª posição no ranking. Então você vê que o Brasil é o país que mais acontece bullying no mundo. É uma triste notícia para os brasileiros. De acordo com pesquisas realizadas em 2021 pelo IBGE, que ouviu 188 mil jovens na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do PENSE, os 3 principais motivos das provocações por parte dos colegas de escola foram a aparência do corpo, 16%. Então você vê que segundo aqui essa pesquisa realizada, os 3 principais motivos das preocupações, das provocações, melhor dizendo, por parte dos colegas de escola, 16% foi a aparência. As pessoas sofreram bullying pela aparência, gozações, zoações. Do rosto, 11% sofreram bullying por causa do rosto. A cor ou a raça, 4,6% sofreram bullying por causa da cor ou da raça. A pesquisa ainda mostrou que esse tipo de violência gera pensamentos de suicídio em 20% das vítimas. Então, 20% das vítimas que sofreram bullying, eles tiveram pensamentos de suicídio por imaginarem que são inferiores às outras pessoas por causa da aparência
por causa do rosto ou por causa da cor ou da raça. Isso é muito triste, isso é muito preocupante. 20% das pessoas que sofreram bullying pensaram no suicídio. Tanta tristeza que elas sentiram por causa da zombaria, das críticas. Mônica afirma que o bullying é abusivo, cruel, insensato e leva ao constrangimento, além de extrapolar o limite de tolerância do indivíduo. Chega uma hora que o indivíduo que está sofrendo o bullying, o limite de tolerância dele acaba. De acordo com ela, o ambiente escolar é muito importante para os estudantes, por se tratar do local em que convivem a maior parte do tempo. Assim, a violência sofrida ali tem grandes impactos que podem se estender por toda a vida. Então você vê que o local, a escola, é onde acontece mais casos de bullying. O bullying é um trauma que a pessoa que sofreu nunca mais esquecerá. Esse trauma se reverterá em atitudes ou comportamentos involuntários no seu dia a dia. A pessoa poderá transformar esse sofrimento em abuso e vir a ser um abusador ou ter medo de se apresentar à sociedade de maneira adequada. Meu Deus, que coisa triste. Por isso, Mônica ressalta que os profissionais das escolas devem estar atentos para evitar esse tipo de comportamento e intervir com orientações, palestras e advertências. Os profissionais da escola, professores, coordenadores, diretores, eles devem estar sempre atentos para procurar evitar esse tipo de acontecimento, para que as pessoas que sofrem o bullying, para que elas tenham paz, para que elas não se sintam inferior às outras pessoas, às outras crianças, aos outros jovens e adolescentes. E caso ocorra bullying, os profissionais devem dar suporte às vítimas. Elas não podem se sentir desamparadas nesta hora. Os pais também desempenham papel fundamental contra esse tipo de comportamento e no apoio aos seus filhos quando são vítimas, já que tem por obrigação ensinar e informar todas as regras da vida, conta Mônica. Então os pais, talvez se você tem filhos na escola e eles têm sofrido esse tipo de humilhação, de agressão, porque o bullying é agressão. Então, você que é pai, você tem um papel fundamental. O seu filho precisa de apoio. O seu filho, ele precisa de palavras de incentivo. E você tem que ensinar e informar todas as regras da vida. Dizer que ele é igual a todas as demais crianças, jovens, e que ele não é inferior a ninguém. Para Mônica, a melhor dica é sempre incentivar seu filho a respeitar o próximo e tratar seu filho de forma que ele deverá tratar as pessoas de seu convívio.
e não aceitar em hipótese alguma o desrespeito e qualquer prática de violência. Muitas das vezes, irmãos, gente, o bullying, ele pode acontecer também dentro da própria família, dentro da própria casa, por parentes, por pais, por mães, por irmãos. Muitas das vezes acontecem bullying dentro da própria família. Isso é muito triste, isso não pode acontecer. Um irmão zoando o outro por causa de uma deficiência, talvez por causa de uma fala, talvez por causa da maneira dele andar, dele sentar, a maneira dele, o modo dele. Então muitos bullying acontecem dentro da própria família. Mas a família, ela tem que incentivar os filhos que estão sofrendo bullying fora e não praticar também esses mesmos atos contra os próprios filhos e parentes. Por reconhecer o sofrimento dessas pessoas que sofrem. Eu estava hoje eu estava lendo essa matéria, eu estava conversando com um amigo, e ele tem uma deficiência. Ele anda arrastando a perna por causa de uma enfermidade que ele tem. E ele diz ele que ele ficou quase morreu, né, quando ele era criança, mas ele conseguiu escapar. Deus abençoou que ele, muito tratamento, ele conseguiu escapar. Ele conseguiu sobreviver. Mas ele ficou com uma deficiência na perna. E ele anda meio puxando a perna, arrastando a perna. Mas graças a Deus ele anda perfeitamente. Só que é como se ele tivesse sofrido um AVC. Mas não é um AVC. É uma sequela de uma enfermidade que ele teve quando criança. E ali eu conversando com ele, eu perguntei se ele já tinha sofrido bullying. Ele falou: "Ô Paulo, eu nem te conto nada. Foi muito bullying que eu sofri na escola por causa disso. Por eu andar arrastando a minha perna, essa deficiência." Então, gente, o bullying é um trauma que a pessoa que sofreu talvez nunca mais esquecerá. Nunca mais esquecerá. Existem alguns tipos de bullying. Presta atenção, vou terminar aqui. Eu vou falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de bullying que acontece. Primeiro, aqui na relação aqui da folha, é o físico, é o bullying físico. Agressões com socos, pontapés e empurrões. A pessoa sofre esse tipo de agressão e esse é um dos tipos de bullying. Agressões como socos, empurrões e pontapés. Acontece isso muito. Também acontece o bullying verbal, insultos, xingamentos, ameaças ou comentários depreciativos. Também o bullying psicológico, que é a manipulação, isolamento ou exclusão social. O cibernético, que é intimidação ou humilhação por meios digitais como WhatsApp e outras redes sociais. Também o bullying sexual, comentários ou ações de natureza sexual inapropriada. Também o bullying racial ou religioso, que é a discriminação, você ser discriminado
ou hostilidade baseada em religião ou raça. Também o bullying homofóbico, que é a discriminação ou hostilidade contra pessoas LGBTQIA+. Então, gente, essa matéria é preocupante. Agora presta atenção. Em geral, o bullying afeta cada faixa etária de forma distinta. Infância de 6 a 10 anos afeta o desenvolvimento emocional, social e leva a problemas de ansiedade, depressão e isolamento, quando o bullying acontece na faixa etária de 6 a 10 anos. De 11 anos aos 18, pode aumentar o risco de depressão, ansiedade, autolesão e suicídio, quando o bullying acontece nessa faixa etária entre 11 e 18 anos. Agora, quando ele acontece na juventude, entre 19 e 25 anos, pode afetar a autoestima, relacionamentos e habilidades sociais. Você vê que o bullying, ele causa traumas, talvez para a vida toda. E agora eu quero ler para você aqui que é crime. Praticar bullying é crime. Segundo a lei, de acordo com a lei 14.818 de 2024, criminaliza o bullying e o ciberbullying. Então são discriminados, ou são criminalizados. E a lei define o bullying como a intimidação sistemática, seja física, psicológica, praticada de forma intencional e repetitiva. Então, gente, é uma coisa séria que tem atingido milhões de pessoas e o Brasil é campeão em bullying. Ele é campeão em bullying, principalmente nas escolas. Que Deus tenha misericórdia e que venha abençoar, consolar todas as pessoas que são vítimas de bullying. E quem pratica esse ato, o bullying, que você pensa, raciocine, reflita, se coloca no lugar daquela pessoa que você critica, que você zomba, que você escarnece, que você aponta o dedo, talvez por ela ter um pequeno problema, por ela ter uma aparência diferente da sua. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe.